Hoje no Tarek Notícias, Joe Biden promete doar mais doses de vacina. O total deve chegar a 1 bilhão e 100 milhões de doses. Chuva registrada no inverno na cidade de São Paulo foi 56% menor do que a média para a estação. Talibãs pedem para discursar na Assembleia Geral da ONU em nome do Afeganistão. Xi Jinping da China diz na ONU que democracia não é direito especial reservado a um único país. Fiocruz é escolhida pela OMS como Centro de Desenvolvimento e Produção de Vacinas de RNA mensageiro na América Latina. Eu sou o Tarek Elaques e está no ar o Tarek Notícias. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciará um compromisso dos norte-americanos de comprar 500 milhões de doses adicionais de vacina contra a Covid para doar a outros países. As vacinas da Pfizer e da BioNTech serão feitas nos Estados Unidos e enviadas para países de renda baixa e média mais baixa a partir de janeiro, segundo disse um dirigente do governo norte-americano antes do anúncio oficial. Haverá um encontro de cúpula hoje em que Biden deve pedir a outros líderes para tomar mais ações para conter a pandemia. Com a promessa, Biden espera mostrar que está liderando pelo exemplo. No total, os Estados Unidos vão doar ao resto do mundo mais de 1 bilhão e 100 milhões de doses. Para cada dose que os Estados Unidos administram no país até esse ano, 3 serão doadas para outros países, segundo disse o dirigente do governo a repórteres. Uma fonte a par do tema disse que o governo pagará cerca de $7 por dose. Em junho, o governo Biden concordou em comprar e doar 500 milhões de doses da vacina. Pelos termos daquele contrato, os Estados Unidos pagarão a Pfizer e BioNTech cerca de 3 bilhões e meio de dólares ou $7 por dose. O país é criticado por planejar doses de reforço para vacinar totalmente os norte-americanos, enquanto milhões de pessoas de todo o mundo ainda não têm acesso às vacinas. Vamos falar agora de seca, porque o volume de chuvas na capital paulista foi 56% menor durante o inverno desse ano, se comparado à média histórica. Como anunciado em maio pelo governo federal, o Brasil vive a pior seca dos últimos 91 anos. Na capital paulista foram 122,8 milímetros de chuva de junho até setembro, quando eram esperados 218 milímetros. Setembro foi o mês mais seco, choveu apenas quase 30 milímetros, mas eram esperados quase 85 milímetros. Na Grande São Paulo, no inverno de 2013, pré-crise hídrica, a redução de água armazenada foi de 17%. Já no inverno desse ano, a redução foi de 25%. Ontem, o volume total de água armazenada na região metropolitana de São Paulo era de 40%. Na mesma data de 2013, eram 53% de armazenamento. A diferença entre 2013 e 2021 é que hoje temos cerca de 20% menos água armazenada do que naquele ano, apesar de contarmos com um sistema a mais desde 2018, São Lourenço. A comparação com 2013 é importante porque foi o ano que antecedeu a crise de abastecimento de água e o racionamento na região metropolitana de São Paulo. O cenário atual, portanto, pode indicar falta de água no ano que vem. No inverno de 2013, a redução de água armazenada foi de 17%. Já no inverno de 2021, a redução foi de 25%. Ou seja, o consumo aumentou 8 pontos percentuais e atualmente ainda há menos água disponível. Ontem, o sistema Cantareira, o principal fornecedor de água na região e responsável por abastecer 7 milhões e 200 mil pessoas diariamente, operava com 32% de seu armazenamento. Em nota, a Sabesp, empresa que administra todo o abastecimento de água de São Paulo, diz que não há risco de desabastecimento nesse momento, mas a companhia reforça a necessidade do uso consciente da água. Vamos falar agora sobre o Talibã, porque os talibãs pediram para se discursar em nome do Afeganistão na Assembleia Geral das Nações Unidas, que acontece nesta semana em Nova York, segundo informou ontem um porta-voz da organização. O grupo extremista tomou o controle do país em 15 de agosto, pouco antes da saída das tropas americanas, depois de 20 anos de guerra. A participação do grupo precisa ser aprovada por um comitê interno das Nações Unidas,
Nações Unidas. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, recebeu uma carta do grupo na qual solicita participar no debate de alto nível. O documento, assinado na segunda-feira por Amir Khan Muttaqi, ministro das Relações Exteriores do regime afegão. Segundo a carta, Ghulam Isaaqzai não representa mais o Afeganistão nas Nações Unidas. Isaaqzai era o representante permanente do governo afegão deposto em agosto, coincidindo com a retirada das tropas americanas do país. A carta diz ainda que os talibãs nomearam seu porta-voz em Doha, Suhail Shaheen, como novo embaixador do Emirado Islâmico do Afeganistão, como eles vêm chamando o país na ONU. O novo ministro das Relações Exteriores, talibã, disse ainda que Ashraf Ghani foi deposto em 15 de agosto, no dia em que o então presidente abandonou o país. O porta-voz da ONU também garantiu que o secretário-geral recebeu outra carta de Isaaqzai, datada de 15 de setembro, com a lista da delegação afegã. O comitê é integrado por Rússia, China, Estados Unidos, Suécia, África do Sul, Serra Leoa, Chile, Butão e Bahamas. Não é certo que o comitê vá se reunir antes da próxima segunda-feira, quando estava prevista a intervenção do Afeganistão no Fórum Multilateral. O presidente da China, Xi Jinping, defendeu o multilateralismo e criticou o que chamou de monopólio da defesa da democracia ontem, durante seu discurso na 76ª Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. Xi Jinping falou depois de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, fazer sua estreia na ONU. Em um discurso calmo e comedido, o chinês não fez menção à histórica rivalidade contra os americanos, mas fez críticas indiretas ao país e às recentes movimentações do Ocidente. Em seu discurso, por exemplo, o presidente afirmou que as intervenções militares externas para a promoção da democracia em outros países só causaram danos. Isso sem citar diretamente os Estados Unidos e a retirada americana do Afeganistão. Além disso, o presidente chinês afirmou que o mundo deve rejeitar a prática de formação de pequenos grupos, em uma clara referência ao recente acordo militar anunciado por Estados Unidos, Austrália e Reino Unido para fornecer ao governo australiano uma frota de submarinos com propulsão nuclear. O Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fundação Oswaldo Cruz foi escolhido pela Organização Mundial da Saúde como um centro para o desenvolvimento e produção de vacinas RNA mensageiro na América Latina, tecnologia utilizada em projeto de novo imunizante ainda em estudo em laboratório. A seleção da OMS ocorre depois da chamada mundial que foi lançada em abril, uma iniciativa que quer aumentar a capacidade de produção e ampliar o acesso às vacinas contra a Covid. Aproximadamente 30 empresas e instituições da América Latina participaram do projeto. Além da Fundação Brasileira, uma outra proposta da Argentina também foi escolhida. A vacina da Fiocruz é baseada em uma tecnologia que demanda menos necessidades produtivas, o que deve contribuir para atingir um número de doses superior a de outras vacinas de RNA. Segundo a Fundação, isso permite que o seu custo seja inferior ao de outras vacinas semelhantes, possibilitando a ampliação ao seu acesso. Agora, a Fiocruz deverá ter à disposição uma equipe de especialistas de todo o mundo para contribuir com diferentes experiências durante o desenvolvimento do novo imunizante. É esperada ainda a cooperação com o consórcio sul-africano, também escolhido pela OMS, com o Centro Argentino e outros produtores da região. O Tarek Notícias de hoje fica por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, está aqui no nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no meu canal. Me acompanhe também no Instagram e Facebook. Tenham todos uma ótima quarta-feira e até amanhã em mais uma edição do Tarek Notícias. Valeu, tchau!